Emerson Royal, jogador de Série B. Cara, o Emerson Royal, o que ele falha defensivamente, assim, sem sacanagem, sem exagero. O Rodinei sempre achei esse um jogador terrível defensivamente. O Emerson Royal tá me convencendo de que ele consegue ser talvez pior que o Rodinei, porque ele não tem a menor noção. A jogada do gol, o do O Flamengo mais uma vez mostra uma boa atuação com seus titulares, vem numa crescente no principal momento da temporada, na reta final do Campeonato Brasileiro e pertinho da final da Libertadores. Tem que ser elogiado o que o Flamengo fez hoje contra o Atlético E no Mineiro. finalzinho, Agora, Bruno Henrique. Eu adoro quando o Bruno Henrique faz gol, porque isso mostra como ele realmente está voltando às boas fases. E fez gol de cabeça, né? Que sempre foi uma especialidade do Bruno Henrique. Então, no finalzinho, ele fez o gol de do empate. Flamengo. E alguns titulares do Flamengo entraram no decorrer do jogo porque, em algum momento, o Filipe Luiz sentiu que podia ser campeão brasileiro hoje. E que, convenhamos que, né, pelo elenco que o Flamengo tem, pela qualidade dos jogadores que o Flamengo possui, qualquer escalação que entre em campo, ela tem uma representatividade técnica capaz de fazer o Flamengo tensionar, alcançar as grandes vitórias. Flamengo campeão do Brasileirão 2025. Não matematicamente, mas virtualmente o Flamengo é campeão, né? Então o Flamengo fez uma partida no primeiro tempo não tão boa, porém desperdiçou inúmeras chances. Só o Samuel Lino ele teve pelo menos duas chances, uma bola na trave, uma que o Everson defendeu. Primeiro tempo não foi tão bem. No segundo tempo, Filipe Luiz começou a colocar a cavalaria, os titulares de Bruno Henrique, Jorginho, Arrascaeta. Plata também acho que não conto como titular, mas tudo bem, por isso que ele é desfalque na final. E se a gente for olhar como foi o decorrer do jogo, chega a ser muito engraçado, né? O Flamengo leva o gol, Palmeiras ganha lá, no final do primeiro tempo, o Grêmio empata, vira o jogo no segundo tempo, e o Flamengo nada de fazer gol. E no final do jogo, Bruno Henrique, um dos maiores da história do Flamengo, fez o gol do empate, que no final de tudo foi muito bom o empate. Empate com gosto de vitória. Isso sim, empate com gosto de vitória. Então deixa seu like, vamos embora com mais um vídeo aí. Deixa seu like, comenta, hype o vídeo aí, que a hype ajuda demais o like também. E vambora aí. Campeão do Maracanã? Porra, nem queria. rodada e empate entre Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo não foi campeão hoje, porque ficou no 1-1, quase perdeu, embora merecesse até a vitória pelo que produziu. E o Palmeiras perdeu mais um jogo, né? Perdeu para o Grêmio. Gente, o Palmeiras fez 2 pontos em 15 possíveis. Que coisa. E por isso a diferença aumentou para 5 pontos. Isso não altera praticamente nada. O Flamengo fica obrigado agora a vencer o Ceará para ser campeão e poder chegar na última rodada contra o Mirassol tranquilo e com o título. O Cruzeiro passa a ser agora o possível segundo colocado. Ele tem que vencer seu jogo, né? Para conseguir, o jogo da rodada, para conseguir avançar para a segunda colocação, né? O Ceará lutando para não cair. Se o Cruzeiro vencer, ele vai chegar a 71 pontos, um a mais que o Palmeiras e a 4 do Flamengo. E aí o Flamengo tem que vencer o jogo contra o Ceará na quarta-feira da semana que vem, porque ele iria para 78, o Cruzeiro poderia chegar só até 77, né? Então chegaria em Mirassol e na última rodada do Flamengo como campeão, em caso de vitória, sobre a equipe do Ceará na próxima quarta-feira. O Ceará que ainda luta contra o rebaixamento de Série B, né? Que vem aí de 2 derrotas consecutivas, né? É isso, nós vamos conversando muito bem. Entrevista do técnico Filipe Luiz, muito rápido até, né? Porque já pegam um avião agora, voltam para o Rio e amanhã tem Aerofly, tem embarque para Lima, no Peru, onde vai acontecer a final da Libertadores no próximo sábado. Eu quero ver a opinião de vocês, né? Eu acho que ele escalou uma equipe adequada e entendo que tenha buscado a virada para tentar ser campeão hoje. É um título brasileiro, gente. A gente não pode ficar tratando um título brasileiro como se fosse uma coisa qualquer, né? Mas tem Libertadores sim, mas é um título brasileiro. Tem jogo e era chance de garantir logo o título. E gente aqui falando sobre o Vinha, né? Realmente o Vinha nem foi relacionável, também não entendo porque ele poderia jogar como zagueiro, terceiro zagueiro, ser uma opção ali no segundo tempo, não, até porque o Ayrton Lucas vem jogando todas as partidas. Mas enfim, mas não tem chance, não tem muita chance, né, para ser utilizado pelo técnico. É um negócio realmente que eu sinceramente não consigo entender muito bem, não. O porquê, né? O porquê disso. Mas, enfim, é a escolha do técnico, né? Vocês talvez tenham aí opiniões diferentes da minha, possam até acrescentar alguma coisa, mas eu sinceramente não consigo aqui entender. Não consigo entender mesmo, porque trata-se de um jogador de bom nível,
jogador de seleção, jogador de nível internacional, e ele simplesmente não é utilizado. Não é utilizado, sei lá, difícil de entender. Enfim, vamos em frente então, gente. E o caso do Vinha, como eu falei, é um caso que é difícil de entender, né, por que que o Vinha nunca tem oportunidade, o que que acontece, por que que o Felipe Luís não confia muito no jogador, né. A Letícia falando que o Emerson Royal é um jogador de série B. Cara, o Emerson Royal, o que ele falha defensivamente, assim, sem sacanagem, sem exagero, o Rodinei sempre achei esse um jogador terrível defensivamente. O Emerson Royal tá me convencendo de que ele consegue ser talvez pior que o Rodinei, porque ele não tem a menor noção. A jogada do gol, o Dudu vai levar para o fundo, é evidente, ele não consegue nem esboçar uma interceptação, esticar a perna para impedir o cruzamento, atrapalhar, que a bola vai para escanteio. Aí cruza no Bernard, Bernard entrou livre, também falha ali o miolo de zaga. Mas, cara, é impressionante, é muito fácil passar por ele. Ele é muito fraco defensivamente, é inacreditável, o jogador que foi para a seleção brasileira, jogou no Milan, jogou no Tottenham, quer dizer, jogou em times grandes, né, no futebol europeu, Premier League, campeonato italiano, e o cara simplesmente é um jogador que defensivamente é um horror. Um negócio terrível, 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 terrível. A gente já conhecia o jogador, mas aí quando ele vem para cá, você sempre imagina, joga na Europa, aqui no Brasil como vai ser, não faz a menor diferença. A contratação até aqui muito, muito ruim mesmo. O jogo de hoje, o gol vai muito na conta dele, não é a primeira vez, não é a primeira vez. Jogos recentes também ele andou comprometendo, e isso gerou muitas críticas por parte da torcida, né, de uma forma muito clara, né. Agora o Vinha, que é muito mais jogador que ele, na minha opinião, só que joga do outro lado, não é utilizado. Cara, eu acho até que se você adaptar o Vinha na direita, ele vai sair melhor do que o defensivamente, do que o Royal. Mas eu não sei por quê, o Felipe Luís não usa, não relaciona. É um negócio estranho. E hoje, podia dar uma chance para o Juninho começar de novo o Alacian. Cara, o Alacian não é centroavante, não ocupa ali aquela zona da pequena área para pegar um rebote, apresentar um cruzamento. Ele não se posiciona ali, não é a natureza dele. Ele se movimenta, cai pelos lados, como dizem hoje, ataca o espaço, mas não ocupa aquele espaço do campo ali. E acho até que ele sai sacrificado, porque não consegue render aquilo que se espera dele, porque não é exatamente a função do ala. Bora botar uma giga no não é exatamente a função do ala, assim. Eu acho que nisso aí também o Felipe Luís tem sido muito teimoso, sabe, tem uns jogadores escolhidos dele e simplesmente não dá oportunidade pro Juninho começar um jogo com mais calma, para tentar, né, quem sabe, né, apresentar. É um negócio, é difícil de entender, é difícil de entender. O que que acontece é difícil de entender. Enfim. Flamengo ainda mais perto do título brasileiro, hein? Flamengo abre 5 pontos de vantagem do Palmeiras e quando os titulares estiveram em campo, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro. O Flamengo mais uma vez mostra uma boa atuação com seus titulares, vem numa crescente no principal momento da temporada, na reta final do Campeonato Brasileiro e pertinho da final da Libertadores. Tem que ser elogiado o que o Flamengo fez hoje contra o Atlético Mineiro. Agora, uma coisa tem que ser falada. Os reservas do Flamengo não entregam, gente. Os reservas do Flamengo precisam entregar. Sempre que usa o time reserva, não conquista pontos, não vence. Perderam um gol adoidado no primeiro tempo. Um elenco galáctico como o Flamengo, os reservas têm que entregar mais. Se os reservas entregassem mais um pouquinho, não perdessem tanto gol no primeiro tempo, o Flamengo hoje poderia sair da Arena do Galo com o título brasileiro. Mas um ótimo resultado, ainda mais poupando muitos dos seus jogadores, e o Flamengo agora com 5 pontos à frente do Palmeiras. Se o Flamengo empata com o Ceará, o Flamengo é campeão brasileiro na próxima rodada. Flamengo agora sim, eu digo, muito perto do título brasileiro. Antes dessa rodada eu não dizia não. Mas agora, empatando com o Ceará, o Flamengo é campeão. Então, é um Flamengo que está muito próximo do título, excelente resultado, mas eu acho que tem que ser falado. Os reservas precisam entregar mais. Vou te dizer, chegou um momento ali que eu fiquei muito preocupado, né? Muito preocupado. Porque o mistão do Felipe Luís não engrenou, né? A verdade é que não engrenou. O mistão do Felipe Luís, o Alacian, cara, eu já defendi tanto esse moleque, mas, porra, jogou mal o Alacian, o jogo inteiro. O Samuel Lino até deu umas cabeçadas boas e coisa e tal, mas parece que está ali tudo azarado, né? Uma na trave, outra das duas que o Everson fez defesas importantes.
Mas havia um determinado momento que, justamente no primeiro tempo, o Palmeiras ia vencendo e o Flamengo ia perdendo. Aí seria o pior dos mundos, né? A nossa diferença de 4 pontos cairia para apenas 2. Lembrando que, se o Flamengo ganhasse do Ceará e o Palmeiras ganhasse o jogo dele, que é contra o Atlético Mineiro, lá também na Arena MRV, a decisão ficaria para a última rodada. E aí seria complicado, porque jogar com o Mirassol embalado do jeito que está, lá no Maião, ia ser triste. Mas, coisas do futebol. No segundo tempo, o Flamengo começou a botar a cavalaria em campo, né? Primeiro botou o Bruno Henrique, depois, dentro daquela filosofia eterna do Felipe Luiz, de não fazer as substituições todas no intervalo, porque primeiro ele quer ver se o técnico adversário mexeu também, ele aí botou depois, com 8, 9 minutos, o Jorginho e o Arrascaeta, e o jogo virou um ataque e defesa para o Flamengo, né? Só que o gol não saía. Mas lá no Grêmio começou a ter boa notícia. No finalzinho do primeiro tempo, o Grêmio empatou com o Palmeiras. Se o Grêmio empatasse com o Palmeiras e nós perdêssemos, ainda manteríamos 3 confortáveis pontos, né? Mas, claro que não era o ideal, né? Claro que não era o ideal. Com a entrada dos titulares, né? Entrou o Arrascaeta, entrou o Jorginho, entrou o Bruno Henrique, depois entrou o Plata, mas o Plata eu nem considero titular, né? E entrou o Cebolinha no lugar do Samuel Lino no final. Acho que o Samuel Lino cansou. O Samuel Lino não jogava mal. Do ataque inteiro, do ataque do mistão, o Samuel Lino era o melhor. Carrascal achei muito apagado hoje, Luiz Araújo apagadíssimo, e o Wallace, coitado. Ele briga, ele tenta, mas ele quase fez um gol bonito numa bola que ele foi pivô, deu 2 driblezinhos assim, curtos dentro da área e chutou cruzado, mas a bola saiu. Mas estava claro que aquele mistão ali não ia dar para fazer nada, né? E com as entradas dos jogadores titulares, o Flamengo pressionou demais, mandou bola na trave, obrigou o Everson a fazer grandes defesas, tá? E no finalzinho, Bruno Henrique. Eu adoro quando o Bruno Henrique faz gol, porque isso mostra como ele realmente está voltando às boas fases. E fez gol de cabeça, né? Que sempre foi uma especialidade do Bruno Henrique. Então, no finalzinho, ele fez o gol de empate e o Palmeiras perdeu mesmo lá, tomou 2 gols de pênalti, 3-1. No finalzinho, fez um segundo gol, mas aquele segundo gol que não mudava mais nada, faltavam 2 minutos, não ia empatar, né? Então, o balanço final da rodada é muito bom para a gente. É muito bom porque 5 pontos de diferença agora, gente. Não vou nem. Tem vários cenários aqui que depois eu vou ler para vocês. O Globo Esporte fez um trabalho bem feitinho aqui, mostrando se o Flamengo ganhar, acabou. O Flamengo é campeão. Mas se o Flamengo empatar, enfim, depois eu leio isso com mais calma para vocês. Mas o fato é que a rodada acabou sendo ótima. Puxa, se tivéssemos feito mais um gol, teríamos ganhado. Ganhado o campeonato? Hoje. Mas não rolou. Foi um perrengue para empatar. O Atlético Mineiro veio com o seu time titular, aquele negócio de 7, 8 desfalques. Pode ter tido alguns desfalques ali na meiuca, mas jogou Dudu, jogou Bernard, jogou Hulk. Aliás, o Dudu faz a jogada do gol do Atlético Mineiro, né? E, no final das contas, a rodada é excelente. E acho que o Flamengo sai especialmente fortalecido em termos de cabeça, porque ele sabe que o Campeonato Brasileiro agora está todo na mão dele. Só depende dele. Só depende, gente, vamos falar com todas as letras. Só depende do Flamengo derrotar o Ceará no Maracanã. Se o Flamengo não derrotar o Ceará no Maracanã, ele não merece ser campeão brasileiro, né? Vamos combinar, né? Então, eu acho que está tudo pronto para essa festa. Logo 3 dias depois da Libertadores. E para que a festa seja completa, nós precisamos de ganhar essa Libertadores agora. E insisto, psicologicamente, acho que o Flamengo, com esse golzinho do Bruno Henrique no final, se encheu, e o Palmeiras, ao contrário, com a derrota, o psicológico dele vai mais para baixo de novo, né? Lembrando que no finalzinho do jogo, o Abel botou 2 titulares, né? Botou o Andrés Pereira e botou o Alan. Botou os 2 para tentar ver se conseguia pelo menos escapar da derrota. Não conseguiu, perdeu por 3-2. E o Flamengo, insisto, é o virtual campeão brasileiro. Título que ele vai carimbar no Maracanã contra o Ceará. E, independentemente dos outros resultados, haja o que houver, o Flamengo, se ganhar do Ceará,
é o campeão e vai fazer o jogo lá no Maião com o Sub-20. Porque tendo ganhado a Libertadores, que eu espero que aconteça, vai começar a descansar os titulares para a viagem para o Intercontinental, né? Enfim, só coisa boa. Sei que muita gente vai reclamar aqui do mistão, de atuações eventuais de um ou outro jogador, tá? Mas eu continuo a achar que, no final das contas, foi ótimo para a gente. Calçade, quero ouvi-lo. 3-2 do Grêmio, 1-1 Galo, Grêmio e Palmeiras, Galo e Flamengo 1-1. 5 pontos a vantagem, 6 em disputa de Brasileiro, Libertadores e esse taco a taco que a gente estava vendo que deixou de ser isso no Brasileiro. Boa noite. Boa noite, né? boa noite, Paulo. O Abel, quando falou que estava encaminhado o título, ele não falou assim, né? Ele falou que o Flamengo seria entregue, campeão. o termo que ele usou. Entregue. E foi isso que aconteceu. Tá aqui, a diferença de 5 pontos e tem 6 em disputa. Palmeiras ganha os 2 jogos, os próximos, e o Flamengo perde os 2. Não acredito que isso vai acontecer. Então agora o terreno dessa disputa deixou de ser o Campeonato Brasileiro e agora ele está em outro lugar, está em Lima. É Libertadores da América, onde, na minha visão, ambos chegam com as mesmas condições. É muito difícil analisar essa rodada se você quiser encontrar beleza, um jogo sublime. Então, cara, a gente está na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com as coisas muito claras, aquilo que cada um precisa fazer, e uma final do Libertadores. Nessa altura da temporada, que é maluca, na quantidade de jogos, se achar que vai encontrar um jogo sublime, eu esperava o Flamengo melhor e o Palmeiras também para a final da Libertadores. Mas também eles não estão fora de uma realidade que é a do futebol brasileiro, de chegar todo mundo estrupiado no final do ano. Então, o Flamengo, o Palmeiras, claramente teve nesta rodada o objetivo da Libertadores dentro de campo. E o Flamengo tinha que lutar para ganhar o título. E conseguiu empatar o jogo com o Bruno Henrique, mas foi muito difícil para o Flamengo. Se bem que vários jogadores jogadores que vão estar na final, né, como titulares, não jogaram hoje. Então o Felipe também conduziu o Flamengo hoje sem abrir mão de uma equipe forte na disputa da Libertadores. Eu entendo que faz todo sentido. Por quê? Porque são 5 pontos de diferença, restando 6 em disputa. Ele não podia forçar mais do que o Flamengo já forçou ao longo da temporada. Então, é tudo isso aí. Agora, esquece o Brasileirão. A partir de agora é final de Libertadores da América no sábado. E o nosso time está lá já para trazer todas as notícias. Acho que essa final vai ser bem legal. Bem legal. Acho que a gente pode ir para além dos 90 minutos. Opa! Olha só, já vamos chegar lá. Já que tem, né, cara? Vamos abusar Vamos aproveitar tudo que pode. Tô vendo aqui no chat, é inevitável a gente falar, e esse Palmeiras e Flamengo? Eles jogaram entre eles, de certa forma, né? Diretamente, né? Abraço, Felipe, professor Calça, Super Birner, grande Eugênio, fã de esporte conectado com a gente aqui no Linha de Passe. Na verdade, a gente pode dizer com segurança que a final de sábado entrou em campo hoje, tanto na Arena MRV quanto lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Eu digo isso porque, dos 22 jogadores que entraram em campo hoje, somadas as escalações do Flamengo e do Palmeiras, eu acredito que no máximo 7 serão titulares no próximo sábado. E muito mais jogadores do Palmeiras que serão titulares foram poupados do que do Flamengo. E alguns titulares do Flamengo entraram no decorrer do jogo porque, em algum momento, o Felipe Luiz sentiu que podia ser campeão brasileiro hoje. E que, convenhamos que, né, pelo elenco que o Flamengo tem, pela qualidade dos jogadores que o Flamengo possui, qualquer escalação que entre em campo, ela tem uma representatividade técnica capaz de fazer o Flamengo tensionar, alcançar as grandes vitórias. Mas a gente tem que dizer uma coisa que, para mim, é uma mistura de esgotamento físico com pressão psicológica. Nos últimos 9 pontos que o Flamengo disputou no Campeonato Brasileiro, ganhou 4 e poderia ter sido 3, não fosse esse gol do Bruno Henrique nos acréscimos. Nos últimos 9 pontos que o Palmeiras disputou no Campeonato Brasileiro, ganhou 2, perdeu 7. Ou seja, são 2 equipes que chegam numa condição de muito esgotamento a essa altura da temporada. Por isso que, diferentemente do Calçade, eu não acho que vai ser um jogo tão, digamos, solto
a final do próximo sábado. Mas não falei que solto, não. Solto no sentido de ser bacana, de ser legal, de ser Não, bom falei de que acompanhar. pode ter até para prorrogação. Então, mas Mas eu não acho... com 5-5, pode ser Não, com é exatamente 2-1. isso. Eu acho que é um jogo muito mais amarrado e um jogo muito mais... Também entendo assim. que entra nessa seara da questão emocional, da questão física. Vitor Birner, boa noite para você. Eu quero te ouvir também bem? no seu destaque inicial. Boa noite, Tudo Mota, bem, Nil? Rafa, Calçade, Eugênio, aos fãs do esporte. Bom, primeiro quero valorizar muito o Campeonato Brasileiro, porque, como venho dizendo ao longo de toda a temporada, ele é o mais difícil de todos de ser vencido. Porque não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro por acaso. A Libertadores, eu sei, ganhar o tetracampeonato, ser o primeiro time brasileiro com 4 títulos, é maior do que ganhar o Campeonato Brasileiro, mas esse é um feito enorme que o Flamengo quase conseguiu. Eu sempre prefiro esperar o resultado final. Eu acho que aumentar um ponto a vantagem de hoje não muda nada do que era anterior. O Palmeiras precisaria ganhar 2 jogos e o Flamengo perder também. Ou seja, na pontuação não faz diferença nenhuma. A grande diferença é que uma rodada se passou para ambas as equipes. E o Palmeiras agora precisa que o Flamengo tropece ou que o Flamengo empate o jogo. Aí o Palmeiras passaria em número de pontos. Em número de vitórias, desculpe. Então... Na briga, o grande peso foi uma rodada a menos para o Palmeiras tirar essa diferença. Hoje o Cruzeiro está em segundo lugar por pontos perdidos. Se ganhar o jogo a menos que tem do Palmeiras, fica em segundo lugar. O Palmeiras cai para a terceira posição no campeonato. E a respeito dos jogos de hoje, o Flamengo não ganhou apenas porque perdeu muitos gols, porque o goleiro do Galo fez uma senhora atuação, porque teve um pouco de azar ou de imprecisão, cada um interpreta como quiser, os lances que bateu na trave, enquanto o Palmeiras, completamente modificado e largando o Campeonato Brasileiro, ou eu não prefiro não dizer largando, jogando como for possível e dando toda a prioridade para a Libertadores, porque o Palmeiras jogou para ganhar, porque o Abel estava lá no banco de reservas intenso, reclamando que ia ganhar o jogo. E ele tinha um time no papel bem capaz de enfrentar o Grêmio. O Palmeiras não gastou 700 milhões, quase 800 milhões de reais à toa. O Palmeiras entrou em campo hoje, se olhar principalmente no meio campo, com jogadores mais qualificados que os jogadores do Grêmio, obviamente não acostumados a jogar, fez 1-0 e aí o Palmeiras jogou muito mal. Mal na marcação, mal na construção. O jogo do Palmeiras e Grêmio foi um jogo ruim, o Grêmio não jogou bem para ganhar por 3-1. Já o Flamengo, acho que só não... 3-2, desculpa. Já que o Flamengo não resolveu o campeonato por imprecisão na finalização, por um pouco de azar, o Flamengo fez uma boa partida hoje. Mas e aí? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo, campeão brasileiro aí. Campeão brasileiro de 2025. Obviamente, não matematicamente, né? Mas virtualmente sim, o Flamengo é campeão. A pessoa que vai dizer que o Flamengo não é campeão brasileiro... Ah, o Flamengo ainda não foi campeão brasileiro matematicamente, beleza. Mas o Flamengo é o time que menos perde. Alguém de sã consciência acredita que o Flamengo vai perder 2 jogos seguidos? Não, obviamente não, né? Tem a situação lá do Mirassol, lá é uma possibilidade, vamos dizer assim, grande, de o Flamengo chegar lá e perder, porque o Mirassol, todos os adversários do Mirassol, quando joga em casa, o Mirassol ganha, massacra, entendeu? Porém, contra o Ceará, a obrigação do Flamengo é ganhar. Ganhar, obviamente, torcer para nesse jogo diante do Ceará na quarta-feira que vem o Flamengo ter conquistado a Libertadores, né? Então o Flamengo vai ser recebido pela torcida pela conquista da Libertadores e para coroar o título do Brasileirão, né? Uma atuação não tão boa do Flamengo no primeiro tempo, mesmo assim queria inúmeras chances, principalmente com Samuel Lino e Everson fizeram uma disputa particular, né? Samuel Lino finalizou 4 vezes aí, uma de perna esquerda, foi a primeira finalização dele, e depois de 3 cabeçadas, né? Que 2 de cabeçada o Everson defendeu, 2 no primeiro tempo, né? Uma na trave, né? Teoricamente não defendeu, e outra ele defendeu, e a outra no segundo tempo, né? Então o Samuel Lino fez um jogo, vamos dizer assim, meio particular com o Everson, que saiu vitorioso, né? Porém, no segundo tempo, né, Felipe Luiz começou a colocar cavalaria pro Henrique, Jorginho, Arrascaeta. Eu não entendo porque ele não substituiu logo tudo no primeiro tempo. Esperou dar 7, 8 minutos do jogo. Ah, vou colocar aqui Arrascaeta, vou colocar o Jorginho. Por que não substituiu logo no início do jogo? Mas ele tem as convicções dele e obviamente, né? E deixa eu falar uma coisa, foi um jogo de defesa
contra-ataque. O Flamengo jogava nos últimos 30 metros ali no setor de ataque, no setor de defesa do Atlético Mineiro, né? Tentando ali, o Atlético Mineiro tentando algumas escapadas ali no contra-ataque, obviamente sem efeito nenhum, né? E para quem conseguiu assistir o jogo, o Galo conseguia meter uma linha de 5, 6 defendendo, né? Geralmente o Rony, né, o Bernard descia, aí lá pelo outro lado tinha, acho que era o Natanael, se não me engano, ele era ala, lateral barra ala, então ele descia também para fazer essa função. E depois disso, o Flamengo era, dificilmente o Flamengo conseguia entrar tocando a bola, porque a defesa estava muito fechada. A situação do Flamengo era rondar a área do Atlético Mineiro e cruzar a bola para a área do Galo. Na maioria das vezes os jogadores do Galo conseguiam sim afastar a bola, mas nos acréscimos do segundo tempo, o Bruno Henrique, o decisivo, o cara de 2019 que ainda continua sendo decisivo, marca, empata 1-1. Depois teve o 3-1 do Grêmio lá, que fechou o caixão lá. O Palmeiras diminuiu, mas a gente não de merda nenhuma. E o Flamengo, com o empate, não matematicamente, mas virtualmente se consagra campeão brasileiro de 2025. E o Flamengo sai fortalecido sim desse empate, né? Já o Palmeiras talvez nem tanto, mas o Flamengo sai muito fortalecido desse empate, principalmente mentalmente, né? Então é isso aí, nação, tamo junto. É nóis aí. Mengão, porra, não vejo logo a hora de chegar quarta-feira. Sábado, título. Quarta-feira, título. Meu Deus, tamo junto aí.